Senhor presidente, eu gostaria de, nesta noite, me justificar e trazer também um retorno para a comunidade brusquense em relação ao meu último pronunciamento, onde eu abordei a questão do Parque do Garapuvu. Na última sessão, o líder de governo, o senhor vereador Nick Imoff, nos 10 minutos finais, que a gente chama aquele momento de explicações pessoais, fez alguns levantamentos, fez alguns apontamentos que hoje me trazem novamente a esta tribuna para pautar essa questão. E dizer, né, como diz o vereador Jean Pirola, que quando sobe à tribuna pode ser processado, comigo eu posso ter pedidos de cassação do meu mandato quando subo à tribuna, porque de forma reiterada aquilo que eu me comprometo a falar é colocado em xeque, é deslegitimado, é colocado como algo de menor valor. E aí a gente pode voltar aos vídeos, né, e ver o quanto isso reiteradamente é feito, e foi feito em relação a essa questão do Parque do Garapuvu. Dizer, então, da importância de eu voltar aqui e fazer a devolutiva. Bom, o vereador Nick Imoff, na sua justificativa pessoal, trouxe para nós esse relatório de ocorrência, aonde a Defesa Civil emitiu, em relação, né, aonde apontou um laudo sobre o risco de queda de árvore. E no seu pronunciamento, o nobre vereador colocou que eu subo nesta tribuna de maneira irresponsável para falar qualquer coisa que eu não tenho conhecimento ou inverdades. E aí, um dos apontamentos feito foi cobrar-me aqui que eu não tinha o relatório de ocorrência. Relatório esse que eu solicitei de imediato ao nobre vereador que me concedesse esse relatório logo após a sua fala. No entanto, não chegou, mas as pessoas que residem, né, ao redor ali daquele bosque, que têm um apreço e o cuidado por este espaço, imediatamente enviaram-me. E aí, tendo em posse, eu pude analisar algumas coisas que eu devo compartilhar aqui com todos. Como, por exemplo, a data da vistoria, o documento está datando 9/9 como o dia que foi emitido esse documento. No entanto, há relatos dos munícipes que no dia 8/9, né, aconteceu o corte. Isso é o que as pessoas que estão atentas ao que aconteceu ali me mostram. Olha, vereadora, até tem um documento. No entanto, esse documento aqui, ele foi emitido no dia 9/9. E nós podemos comprovar que o corte aconteceu antes. E aí eu não preciso falar mais nada. Eu posso deixar isso aqui para que cada um faça a devida reflexão e tente comparar e compreender por si só o que foi que aconteceu. Bom, quero fazer outro destaque. O outro destaque é um recorte aqui da situação encontrada, né? E dizer ali, ó, informamos que o presente documento não autoriza, leia-se de novo, não autoriza a realização do corte, pode apenas indica a existência de risco. Para a realização de tal procedimento, faz necessário o licenciamento junto ao órgão ambiental competente. Logo na sequência,
nós vamos ter, então, este documento emitido pela Associação de Moradores, aonde eu faço um destaque de novo, e aí, nesse destaque, a gente vai colocar, né, eu quero trazer como destaque, que eles novamente apontam esse laudo que foi emitido após os cortes terem ocorrido, e também, no último parágrafo, fazem um destaque dizendo que o próprio formulário está advertindo que não derruba-se e nem deva ocorrer o corte. Mais adiante diz o seguinte: dentro do perímetro urbano do município, em áreas públicas ou privadas, dependerá obrigatoriamente do parecer ou liberação da Fundema. E conforme já fora dito, solicitada a informar sobre os sacrifícios dos Guarapuvus e outras áreas, o órgão de fiscalização ambiental respondeu não ter conhecimento da ação predatória contra a flora. Então, eu quero explicar para a população brusquense que veio nos procurar, veio dizer, veio conversar comigo a respeito disso, e naquele momento, na última sessão, não era possível para mim, né, por não ter mais tempo, regimentalmente falando, contrapor os argumentos do vereador. No entanto, retomei essa questão hoje para que fique bem explícito e para que a população consiga, por si só, compreender como é que se age. É muito fácil subir aqui nesta tribuna, deslegitimar uma vereadora eleita pelo povo democraticamente e dizer para ela que ela não tem atribuições ou, enfim, atributos para fazer a discussão. É muito fácil dizer que por eu ter lado, e eu quero reafirmar aqui, eu tenho lado sim, e o meu lado é o lado do povo, o meu lado é o lado do meio ambiente, o meu lado é o lado daquelas pessoas que confiaram a mim que eu fosse, no mínimo, a voz dela aqui nesses espaços. Concedo a parte, vereador. Obrigado, vereadora. Primeiramente, quero dizer que em nenhum momento legitimei a fiscalização da vereadora, só dei o contraponto com relação a dizer que a prefeitura fez algo injustificável, no caso, a poda das árvores. Em segundo ponto, não sei se a vereadora sabe, mas a título de informação, quando se poda uma árvore e não se poda a mais de 50% da sua copa, ela não é passível de licença, ou seja, ela não tem licenciamento ambiental. Então, por isso que simplesmente o laudo de defesa civil, que gerava risco e tudo mais, já bastava para serem podadas essas árvores. Em segundo momento, vereadora, se a senhora passar a página da Defesa Civil, a senhora vai ver que quando fizeram a vistoria, as árvores lá, elas estavam com as suas copas cheias. Não sei se foi talvez um erro de digitação nessa data ou talvez uma má informação, talvez no dia que ela foi podada. Mas no laudo da Defesa Civil, elas estão com as copas cheias. Tá? Elas não tinham sido podadas ainda no momento da vistoria. Obrigado, vereador. O que nós temos aqui é o documento que fora utilizado para argumentar e deslegitimar o ato fiscalizatório de uma vereadora. Que esse tipo de coisa não se repita, porque é extremamente, numa democracia, a gente fazer uso de alguns artifícios para dizer que aquilo que foi feito lá na realidade do bosque do Guarapuvu não aconteceu. Existe uma série de equívocos em relação a isso, e aquelas árvores cortadas daquela maneira, da forma abrupta, de longe passam a ser uma poda preventiva de algum possível risco apontado pelo documento que está aqui em questão. E é sobre isso. O certo, vereador, é o certo, e eu não abro mão dele. E nesse sentido, eu gostaria muito, muito que a população por si só compreendesse de fato o
que aconteceu nesse caso. Muito